Olá, aquele abraço. Estamos aqui de volta com o nosso Farol Tricolor. É uma gravação dessa quinta-feira, logo após o triunfo do Bahia por 3-2 em cima do Ceará. É Champions League, é a Copa do Nordeste. O Bahia chegou a meter 3-0, mas houve uma reação cearense a partir de falhas de nossa defesa. O Rogério Ceni sustentou que tem cansaço, tem uma coisa e outra, mas eu vi coisas diferentes. Só para antecipar, assim que o Bahia não pôde contar com Acevedo no jogo, o time caiu. Ele tomou uma pancada, ficou ali no chão, não sei se saiu contundido ou saiu por opção, ou porque tomou a pancada foi substituído. Mas quando ele saiu, o sistema de marcação do Bahia desabou. Daqui a pouco a gente traz mais detalhes sobre isso. Mas tem um detalhe. Valeu pelo resultado. E valeu por um outro detalhe. A equipe alternativa do Bahia, com os jogadores do time principal, com os jogadores do elenco principal, digo bem, está dando conta do recado. Deu conta de recado nas competições. E ontem foi mais uma. Mas Diego tem mais detalhes. Beleza, 3-2, Bahia classificado, ponto importante, né? Ainda Isso com duas era o detalhe. rodadas de antecedência, Bahia garante a classificação e ao mesmo tempo já se aproxima muito do primeiro lugar do grupo e do primeiro lugar geral da Copa do Nordeste, que confere aquelas vantagens nas rodadas seguintes, decidir em casa Isso, e tal. Então, é sempre um isso. resultado que é buscado pelas equipes da Copa do Nordeste para ter esse conforto aí na próxima fase, ainda que não seja, lógico, algo determinante, mas é algo que ajuda demais, até porque eu nem lembro do regulamento desse ano, mas no ano passado as quartas e a semi era um jogo só. Então aí faz muita diferença fazer esse jogo em casa em vez de fazer fora de casa. Perfeito. E o Bahia ficando na primeira posição geral tem essa vantagem. Mas vamos tocar nossa vinheta para a gente iniciar oficialmente esse vídeo aí de pós-jogo de Bahia classificado no Nordestão 3, Ceará 2, Farol Tricolor tá chegando. Vamos com a vinheta. Pois é, mais um vídeo aqui no nosso Farol Tricolor. Vou pedir de imediato, como de costume, para você deixar aí o seu like, seu positivo, se inscrever no canal, ativar as notificações. Estamos ali chegando perto dos 2.900 inscritos, no caminho para os 3.000, que é o nosso objetivo aí para os próximos dias. Então, se você curtiu o conteúdo aí, lembra de se inscrever também, mas além disso, deixar o like, o positivo, o joinha, que também ajuda demais na divulgação. Isso é grátis, tudo gratuito, mas se você quiser contribuir com o Farol, ainda tem o botãozinho de Seja Membro para você fazer parte do clube de membros do Farol e aí ter benefícios exclusivos aqui e no nosso grupo de WhatsApp, que é só para membros, com notícias antes, durante e depois dos jogos. Pai, a gente teve ontem essa oficialização da classificação do Bahia, que já era desenhada desde o início. O Bahia tinha muitos jogos a menos, mas ainda assim estava ali entre os quatro, né? E com esse triunfo contra o Ceará, o Bahia se classifica para a próxima fase do Nordestão. Tá aí na tela já para a galera a classificação. Deixa eu passar para você também. E esse Bahia que se classifica com 2 rodadas de antecedência. Por que 2 rodadas de antecedência? Foram muitos jogos adiados por conta da participação do Bahia nas fases iniciais da Copa Libertadores. Grupo B tá aí na tela a classificação. O Bahia primeiro com 13 pontos, 5 jogos, né? O segundo Ceará, o segundo CSA, o terceiro Ceará, os dois que a gente enfrentou, inclusive, nas últimas rodadas, venceu o Ceará fora de casa e o CSA na Fonte Nova, os dois com 6 jogos, ou seja, só pegam o Bahia aí no limite, né? Se o Bahia não fizer mais ponto nenhum nos 2 jogos, e ainda teriam que tirar algum saldo de gol. Mas o Isso. Bahia classificado já está e muito perto do primeiro lugar. Com um empate, o Bahia já estará matematicamente em É primeiro lugar isso. do grupo, né? E com Perfeito. um triunfo simples nos 2 jogos que faltam, já garante inclusive o primeiro lugar geral da Copa do Nordeste. Por enquanto, os classificados no grupo do Bahia aí são CSA, Ceará, Náutico. O outro grupo já está definido com as classificações de Vitória, Sport, Ferroviário e Fortaleza. Fortaleza caindo pelas pernas aí nessa parte final, né? Resultado ruim atrás de resultado ruim, acabou se classificando em quarto lugar. E o Bahia, muito provavelmente o primeiro, tende a enfrentar o Fortaleza nessas quartas de final, caso confirme essa primeira posição do grupo, pai.
E esse o Fortaleza se classificou, inclusive perdendo o jogo de ontem. Em casa? Esse é um detalhe, jogando em casa, o Uhum. Fortaleza perdeu para o CRB. Uhum. Fortaleza tem aquela dificuldade, há algum tempo eu falo, Fortaleza tem um time bom e alguns bons reservas, mas nesse negócio de rodar o time, o Fortaleza não tem um elenco assim que possa dizer, é esse o time que vai. Com muitas competições, acho difícil, mas aí é um problema dos nossos irmãos tricolores cearenses. Uhum. No caso do Bahia, há um outro detalhe para a gente ver. A equipe alternativa, que o Rogério nem chamou, nem gostou de chamar um pouquinho assim, tem É, não sei o que alternativo, essa coisinhas entrevista assim que não de. é alternativa e tal. Pois é. Então, essa equipe alternativa vem dando conta, não dá vexame, mas mostra também as limitações que o Bahia continua tendo para a defesa. Eu tenho observações e passei no nosso grupo do Farol Tricolor, do clube de membros ontem. Eu Uhum. não admito, não admito, não, eu não aceito, não, eu não sei quem sou eu para admitir coisas de Rogério, do Bahia, o que for. Eu não entendo, é a melhor expressão, é o melhor verbo para ir, o verbo entender. Eu não entendo a insistência com Rezende no miolo da zaga. Não entendo. O Bahia tem dois meninos que vão bem por ali. Fred, que já mostrou que tem condição e era o tipo do jogo para ele ser aproveitado. Eu espero que nos jogos que faltam, ainda dessa fase de classificação do Bahia, o Bahia já classificado, ele e o Rogério Ceni use mais o Fred, não é? E o próprio Cauã Davi, Uhum. não é? Que ele pode usar na lateral direito, pode usar pelo miolo. Então, essa insistência com o Rezende pode ser uma opção como volante. Só numa emergência, estando como volante, o jogador vai expulso, ele compõe a lateral esquerda, que já foi tentado, compõe a zaga, vai lá. Agora, tomar o segundo gol do Fortaleza, do Ceará ontem, num cruzamento, com os tais homens altos no miolo de zaga, é passar atestado que esses caras não podem jogar. Se é um jogo mesmo para valer, que diferença de gol fizesse a questão, fosse uma questão, como foi campeonato baiano, o Bahia pôs 2 gols de diferença. Se ficasse um gol de diferença, uma bola daquela, o primeiro lance falha do goleiro. E o segundo também não perdoou muito o goleiro, não. O Ronaldo. Tá bom, foi um jogo, isso aí não define o goleiro que ele é. Como não deu, o primeiro não definiu o bom goleiro que alguns queriam dizer. Tá vendo aí? Esse pode ser o goleiro. Não. Vamos observar ainda. Volto a dizer, o Bahia continua precisando de um goleiro titular para Campeonato Brasileiro e para Libertadores. Não me afasto disso. Os outros aí até não, podem disputar a posição. Mas aquele primeiro gol, o cara cruza a bola de lá, ele voa no vazio. Daqui a pouco a gente fala de posição por posição. Então são Uhum. detalhes como esses que a gente pode dizer, não pode, tem que dizer assim, não pode ser assim. A insistência com o Cauli não dá. Reserva para entrar depois. Mostrou de novo ontem. Mostrou de novo ontem. Agora, parabenizar a Nico. Perdoe. A Nico, para mim, foi o melhor em campo. Só antecipando, daqui a pouco eu falo o resto. Parabenizar Lúcio também. Lúcio chegou de viagem, estava na Bolívia, da Bolívia para o Brasil, não é brincadeira. Chegou, jogou o tempo todo e tudo mais. Tá vendo aí, Sene, que o cansaço existe, mas criar o cansaço como o elemento muito forte é um elemento a ser considerado, sim. Indiscutivelmente, sim. E olha que o Lúcio estava em El Alto. 4.000 metros, 4.000 e fração, 4.060 metros ou coisa assim. Chegou, jogou, está vivo, correu, não ficou o tempo todo, porque foi substituído mais no fim, quando os caras começaram a apertar. São os primeiros detalhes. Chama aí, Diego, os detalhes mais. Beleza, só para falar aqui, você tinha mencionado, inclusive, a entrevista de Rogério Ceni, Sim. né? O Rogério falou aqui
dessa questão da sequência de jogos, né? Chegaram a falar de Sim, seleção brasileira, menos, né? A galera já tá ele cortou a menina. também, cortou, falou também do time alternativo, aquilo que você tinha dito, né? De time alternativo e tal. E falando de sequência de jogos muito cansativos, realmente a maratona de jogos do Bahia é Sim, pesada, a gente sabe disso, mas sim, o Bahia também tá cuidando disso com o revezamento dos jogadores, né? Buscando essa isso. essas notícias, esse descanso e esse cuidado com os jogadores para que a gente não tenha problemas também maiores de lesão. Notícia também que veio ontem, depois do jogo ainda, né, divulgada aí no Globoesporte.com e algumas outras fontes, que o Bahia teria recusado uma proposta de 51 milhões de reais, né, equivalentes ali a cerca É. de 8 milhões de euros, por Eric Puga, lembrando que Eric Puga foi contratado por 18,8, já teria recebido uma proposta de 8,5 milhões de euros, ou 51 milhões de reais, quase o triplo do valor que o Bahia pagou por ele. Então, o Bahia teria rejeitado essa proposta, porque entende que é um jogador ainda muito importante para o elenco atual e também com grande potencial de crescimento. Essa foi mais uma notícia que surgiu aí depois do jogo de ontem, pai. Os jogadores do Bahia, naturalmente, à medida que o Bahia consigam a posição de maior protagonismo em nível Perfeito. nacional e sul-americano, esses jogadores passarão a ser mais e mais assediados por times de fora, por times com poder aquisitivo ainda maior. E aí o Bahia vai ter que ter inteligência de fazer essas negociações de modo a, claro, fazer o seu caixa e tudo mais, sem prejudicar o rendimento esportivo da equipe, sem prejudicar as metas que o Bahia tem aqui de conquista, de triunfos e de títulos e de boa classificação em campeonatos importantes para a gente. Sem dúvida, é por aí mesmo. E o Eric Puga tem se mostrado muito útil, embora ontem não tenha jogado tão bem. Entrou Uhum. depois, entrou Sim. com o jogo corrido e tudo mais. Fez algumas escaramuças, como se diz em tempo de guerra, Uhum. mas não foi muito feliz nas suas intervenções. Mas é um cara que vem sendo bem útil, um cara que está pontuando bem, e isso também é tipo de motivação para ele, né? Isso é um elemento de alta motivação para ele. E, claro, vamos esperar que contra o Corinthians, que joga daqui a pouco contra o Palmeiras, decidindo o título paulista. Uhum. Claro, nós torcemos para o Corinthians, porque o Corinthians, sendo campeão, vai comemorar até amanhã, o dia todo. Isso é ótimo, não é? Então, em São Paulo, a noite paulista é uma delícia, a da Bahia é deliciosíssima, com um outro aspecto, muito bar, muita coisa Uhum. gostosa, mas São Paulo também tem seus segredos. E à noite, então, a noite paulista é muito atraente para quem tem muito dinheiro e para quem ganha muito, e a Bem você fala. gringalhada que joga no Palmeiras, então, uma delícia. Então, daqui a pouquinho, Corinthians e Palmeiras, esperamos o Coringão campeão, com muita comemoração, é justo, parece que tem 6 ou 8 anos, ou 9, que não ganha nenhum título paulista, ou coisa que o vale, ou nenhum título de título. Tem que comemorar, tem que comemorar. Mas é isso, Diego, vamos esperar que ele renda Beleza. domingo contra o Corinthians. Mais uma vez aqui pedindo a galera de casa que deixe seu like, se inscreva no canal, ative as notificações, positivo, joinha aí, não custa nada. Se inscreve também no canal para você poder acompanhar os próximos vídeos aqui do Farol. Deixa eu colocar agora na tela principal aqui a escalação do Bahia para a gente começar a falar sobre ela, né, as escolhas de Rogério Ceni e para falar também do jogo, como Diego, aconteceu, que a gente já pincelou alguns aspectos aí, mas a gente tem mais para falar sobre essa partida de ontem, partida que terminou com 3-2 para o Bahia e também com a classificação do esquadrão para as quartas de final da Copa do Nordeste, faltando ainda definir o posicionamento no grupo. O Bahia foi escalado com Ronaldo, Gilberto, David Duarte, Rezende, Iago Borduque, Azevedo, Eric, Rodrigo Nestor, Cauli, Kaique e Luciano Lúcio Rodrigues, técnico Rogério Ceni. Uma escalação dentro mais ou menos do que a gente esperava, né? A gente falou de Gilberto, que talvez fosse utilizado, ainda, mas talvez não, talvez ele quisesse segurar, mas ele não fez aquele time tão alternativo quanto no caso do CSA. A gente até comentou, foi, né, pai, no pré-jogo, como o foi, jogo é aqui, não vai ter negócio de banco de reserva só com garotos. Isso não aconteceria, né? claro, claro. Então ele colocou realmente entre os titulares e o banco de reserva tudo que ele tinha de melhor à disposição, mas optou por esse time alternativo, claramente alternativo, já que é um outro time que é escolhido para os confrontos principais do Bahia, ainda que Rogério não queira aceitar essa denominação.
Mas o que a gente vê também desse time alternativo são certos jogadores com absoluta condição de titularidade, né? E Perfeito. que, né, eles têm espaço no time principal do Bahia. Eu cito aqui, por exemplo, para a gente falar, Ronaldo é um cara que eu acho que disputa a posição, ainda que não tenha tido sua jornada mais feliz ontem, né? Gilberto é um jogador que hoje em dia eu acho que é até mais titular do que o Sim, próprio Santiago Arias. Acevedo muito bem nos 2 últimos jogos, entrou muito bem no Bavio, ontem mais uma vez muito bem na partida. Eric, um sim. dos destaques do Bahia da temporada, também tem plena condição de É titularidade. verdade. Cauli é um jogador que hoje em dia não joga a bola para ser titular, mas é um jogador que tem potencial de titularidade também, com muita clareza. Kaique é jogador cada vez mais demonstrando suas qualidades e ali se Sim, mostrando uma peça que pode ser útil, inclusive, no time de cima. E o Lúcio é Rodrigues é verdade. titular da equipe. Então, aí Titular. nesse time alternativo, a gente tem algumas peças que têm que ser consideradas até para o time principal do Bahia. Algum destaque sobre essa escalação, pai? Bom, só um destaque em relação às suas observações. Uhum. Concordo com tudo, menos em relação a Cauli. Cauli já é um jogador para ficar em banco de reserva e só entrar assim depois de outras opções. Está provado que o jogo de hoje, de ontem, o Bahia deitando e rolando, o Cauli entra no jogo e não é capaz de segurar uma onda. Não é capaz de segurar uma onda. Sou pelo justo. Quando entrou no jogo, nos primeiros momentos, eu até pensei que ele ia tentar fazer mais alguma coisa. Depois apagou. Então não pode se contar. Ele tem que clarear esse negócio aí. Rogério Ceni, comissão técnica, retaguarda, departamento físico, o que for, tem que fazer um trabalho. Carlos, você tem que entrar ligado. Aqui é time de massa. Aqui é time que o empate já não agrada tanto. Estava metendo 3-0, quando ficou 3-2 já não gostaram tanto. Você não está jogando num time que, se ganhar, a torcida até fica mais animada. Se não conseguir ganhar, ela espera outro dia. Não é esse padrão. O Bahia não é esse padrão. Uhum. Passa a vida toda sem ter um título nacional. Não é esse padrão. Não é esse padrão. Então tem que estar muito ligado. É visível. Ontem o Bahia meteu 3-2 no Ceará, estava metendo 3-0. Quando tomou o segundo gol, já pessoas amigas, não é meu amigo Maurício Reis? Tá vendo aí? Esse Bahia é esse que no segundo tempo já nem joga. É o estilo da torcida do Bahia, que é exigente. Se acostumou a ser exigente porque o retorno sempre foi gratificante. Então o Cauli tem que ligar. Ele pareceu estar ligado, mas daqui a pouco ele desaparece. Então, para mim, do que você falou de opção de titularidade, eu já pensaria hoje, sinceramente, em Nicolas Acevedo no lugar de Caio Alexandre. Já pensaria hoje em Eric no lugar de Jean Lucas, para um time titular. Eu sei que o Rogério Ceni não vai fazer isso, que ele não faz isso, só depois de muito, e olhe lá, olhe lá. Mas, por exemplo, contra o Corinthians, eu já começaria com esse meio de campo aí mudado. Nicolas Acevedo, o Acevedo, Eric, que é Eric mesmo, e aí vamos com Everton Ribeiro e vamos vendo mais o que faz, o que não faz. Estou Uhum. falando especificamente do jogo de ontem. Dois jogadores, Lúcio Rodrigues, eu nem digo. A outra que você falou, Kaique, concordo plenamente. É bom Uhum. dar uma olhada mesmo em Kaique, até por conta de quando vai fazer as substituições e quando o time não está muito bem. Kaique mexe naquele ataque. Acho que o Uhum. time ainda não está acostumado com o Kaique. Eu percebi ontem que ele faz algumas jogadas e espera receber e a bola não volta para ele. Não que estejam sabotando, eu estou fora disso, não acompanho esse tipo de pressão, mas é preciso treinar. Eu me lembro que eu vi uma frase, e foi por esses dias, o Richarlison, aquele que foi do São Paulo e andou por aí e tal, ele Uhum. dizendo que o Ronaldo Fenômeno, quando chegou no Corinthians, ele chegou no Corinthians e foi conversando, foi se adaptando. Ele aí virou para um atacante do Corinthians, aquele compridão, esqueci o nome agora, mas ele costumava dizer, eu fiz aqui a minha anotação, deixa eu ver se tenho aqui, mas vai aparecer minhas anotações.
vai aparecer já já. Não apareceu agora, por azar. Daqui a pouco aparece. Mas ele dizia, o Ronaldo dizia assim: olhe para mim, faça seu jogo, vá trabalhando, mas quando você sentir qualquer coisa assim, olhe para mim, dê para mim que eu preparo o bolo. Não se preocupe, não. Quando você estiver jogando, olhe para mim. Esse olhe para mim do Bahia é Everton Ribeiro. Quando tiver assim, olhe para mim, passa para Everton Ribeiro, que Everton Ribeiro arruma a vida de todo mundo. Claro que vai errar, claro que vai não estar nos seus melhores dias, mas é bom ver isso aí. Então, é importante que a gente veja que o Bahia tem uma boa alternativa. Rogério Ceni pode gostar, pode não gostar, isso é um problema dele. Foi Jô, o atacante era Jô. Então, Uhum, Ronaldo Fenômeno, quando chegou no Corinthians, não, vamos aqui, vamos ali. Aí ele disse: ó, Jô, quando você tiver com a bola, se vire e tudo mais, mas olhe para mim. sim. Olhe para mim, que qualquer coisa, eu peço a bola a você e eu preparo o bolo para o ataque. Não tem problema, não. Então, eu aprendi mais essa. Esse olhe para mim no Bahia tem que ser com Everton Ribeiro. Passa, olhe para Everton Ribeiro, que Everton Ribeiro clareia ali. Então, é preciso que o Bahia veja exatamente essa escalação. Mas vamos que vamos. Beleza. Começando, o Bahia começou superior no Isso, jogo, o Bahia controlando perfeito. a partida, né? O Uhum. Ceará só chegou um erro ali, uma saída estranha de Ronaldo também, cabeceou a bola com ali saiu e tinha cobertura para os jogadores, terminou correndo um risco desnecessário. Mas fora Pois é, isso, o primeiro tempo, a primeira parte do primeiro tempo foi toda do Bahia e o Bahia foi foi. compensado com um gol ali aos 28 minutos, jogada trabalhada iniciada por Kaique. Passou ali por Eric, meio confuso ali no início, mas chegou até Gilberto na linha de fundo, que cruzou para trás e Lúcio finalizou para fazer 1-0 ali aos 28 minutos do primeiro tempo. E o Bahia continuou melhor no jogo, alguns chutes de média distância perigosos e tudo, o próprio Acevedo, né, muito bem no jogo, concordo com você, pai. Mas no final da primeira etapa, o Ceará teve duas boas oportunidades. Teve. Chegou pelo lado direito do ataque, finalizou duas vezes para duas boas defesas de Ronaldo, que garantiram aquele 1-0 no primeiro tempo. Bahia voltou sem modificações e o que aconteceu no início do segundo tempo foi impressionante. Né? Uma jogada ali de meio de campo, Acevedo achou Eric, que de fora da área meteu o pé para, com 13 segundos de segundo tempo, fazer o segundo gol do Bahia e aí dar uma tranquilidade maior ao time, sendo que essa tranquilidade maior lá na frente ficaria até complicada, porque eu acho que o Bahia deu uma desligada grande com esse resultado. Aí Rogério vai atribuir ao cansaço e tudo, mas é bom lembrar que o Bahia estava jogando com atletas que não jogaram o Bavi todo, né? Também, Claro, então não claro. precisava também de tanto cansaço assim, como essa história de sempre de cansaço. Mas o Bahia, apesar disso, fez a substituição da saída de Kaique por Ademir ali aos 11 minutos. Mas o Bahia chegou ao terceiro gol. E a partir do terceiro gol é que o Bahia caiu de rendimento. Mas o terceiro gol, cruzamento de Ademir, que tinha entrado, David Duarte cabeceou, o goleiro espalmou e no rebote Eric, mais uma vez, pisando na área, como se diz, fez no rebote para o gol vazio, 3-0. O Bahia ali na faixa dos 19, 20 minutos, perdão, 18, 19 minutos, o Bahia ali fazendo esse gol importante que deu 3-0 e ali todo mundo pensou já era o jogo, é capaz até de virar uma goleada maior. Mas no lance seguinte, praticamente 2 minutos depois, um cruzamento na direita, Ronaldo mal no lance, saiu, tentou interceptar a bola, mas calculou errado, ela passou e Fernandinho no segundo pau tocou pro gol vazio, diminuindo o placar 2 minutos depois do Bahia ter feito o gol. E a partir daí, a gente viu um Ceará que criava problemas para o Bahia. Um Ceará que criava algumas oportunidades, também se abriu porque queria, né, diminuir o placar e o Bahia começou a ter algumas chances de contra-ataque. Entraram no jogo Eric Pulga no lugar de Cauli, Luciano Juba no lugar de Borduque, Everton Ribeiro no lugar de Eric, ou seja, 3 jogadores ali titulares, né? Isso. E essa entrada desses jogadores não simbolizou uma melhoria significativa no Bahia. O Bahia continuava meio paradão, meio lento, enquanto o Ceará buscava mais o jogo, que o Bahia era normal por um lado por conta da desvantagem, mas eu achei o Bahia muito passivo nesse momento do jogo, ainda que tivesse dado umas espetadas ali no contra-ataque. O segundo gol do Ceará veio nesse momento, que o Nicolas Acevedo inclusive estava fora, né, porque para um atendimento, e um escanteio e Galeano cabeceou de cabeça. Não é aquele Galeano, não, até porque não poderia ser, mas é o Galeano lá do Ceará, cabeceou. Eu discordo que tenha sido algum tipo de falha de Ronaldo nesse gol. Para mim, bola indefensável, cabeceou forte no canto. Esse eu não achei que foi culpa nenhuma. O primeiro, sim, culpa claríssima de Ronaldo.
mas esse eu não achei que foi culpa dele, achei que não teve nenhuma responsabilidade. Logo depois, Caio Alexandre no lugar de Acevedo, Ceará também mexeu mais 2, algumas chances ali no final, um abafazinho, o Bahia teve uma boa chance também, né, no contra-ataque, um chute de Caio Alexandre para uma boa defesa do goleiro, mas depois disso nada e o Bahia 3-2 classificado, pai. Foi isso, você cantou a pedra. O jogo foi esse mesmo. O que a gente tem que destacar é que esse time misto, esse time realmente alternativo, Rogério Ceni, chame como chamar, não é o time principal, não é o time que ele vai botar começando contra o Corinthians, não é o time que ele botou começando na decisão do Clássico, nas 2 partidas, não é. Então, a titulação que se queira dar é que essa não é a equipe principal do Bahia, não Sim. é o time principal. Aí Rogério Uhum. Ceni chame como quiser chamar, fique zangadinho, discorde. Para quem ganha muito, ele pode estar zangando com pouca coisa. Então, mas esse time, é isso que eu quero louvar também o trabalho deles. Procuro ser pelo justo. Uhum. Posso discordar, mas busco a justiça nas minhas opiniões. Esse time deu conta do recado. O Sim. time alternativo, o time que não é o principal para os grandes jogos, que não é, esse time deu conta do recado. Não é como o time dos 3 primeiros jogos do Campeonato Baiano, Ah, sim. não é. E não é o time como do ano passado, que era alternativo e era fraquíssimo, ou era inferior a esse de agora. Esse é um Sim. ponto. Então, esse time cumpriu o que lhe era atribuído, deu conta do recado e vem dando. E vai ser utilizado outras vezes, Ah, com que a certeza. sequência da Copa do Nordeste, principalmente os 2 próximos jogos ainda de classificação, Uhum. que o Bahia já está classificado, vai ser primeiro mesmo, não vai ter jeito, Sim. tudo indica. Esses 2 jogos tem que botar esse time que está aí. Tem que botar esse time que está aí. É isso, Diego. Você cantou a Beleza. pedra toda, é isso mesmo. Joia. Pedir mais uma vez a você que curta esse vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações e vamos agora para as notas do professor. Fernando Cabu. Notas aí do comentarista que a Valeu, Bahia e o Bahia. Bahia gostam de ouvir. Começando pelo Valeu. goleiro Ronaldo, pai. Para mim, falhou muito feio no primeiro lance. E para Uhum. mim, a falha foi da zaga de deixar um jogador baixinho subir para cabecear no canto. Mas a bola veio fraca, não tinha ninguém na frente dele. Ele podia ter se esticado mais, ter se antecipado no que o cara veio. Dá para ele acompanhar, não tinha ninguém. Muitas, quando às vezes o cara sobe na frente, tem um, tem dois, não. Estava livre, livre, livre. O cara subiu livre e ali ele podia ter dimensionado melhor. A culpa maior do segundo gol foi do miolo de zaga. Do primeiro gol foi culpa dele. Nota 4, precisa melhorar. Isso é um fundamento, um cruzamento de bola ali. O cara voa na cega, ao vento, sem condição. Lamentável, muito fraco. 4 para ele. Acho 4 muito severo. Achei que fez algumas boas defesas durante o jogo. Vou ficar com 5 para ele. Subir só um pouquinho também, porque também Pode concordo com ser. a falha claríssima no primeiro gol do Ceará, mas no segundo não vi essa possibilidade dele ter feito melhor. 5 para E foi Ronaldo, o na minha gol que animou opinião, os 4 para você. adversários. Foi, Foi o gol exatamente. que animou os O jogo estava adversários. caminhando Então, para ficar morto mesmo, e aquele estava gol ali morto. mudou o jogo. Estava morto. Laterais para Gilberto e Iago Borduque. 6 para cada um. 6 para cada um. Não completaram os 90. 6 para cada um. Nada de mais, nada de menos. Quando os caras começaram a pressionar pelo lado de lá, pela esquerda e pela direita, mostraram fraqueza de marcação. Mas quando estava ganhando, estava tudo bem. 6 para cada um, tá bom. Só para corrigir, pai, Gilberto jogou os 90 minutos. Quem foi substituído foi Gilberto foi Borduque 90, por foi? Juba. Foi, Foi, né? foi. Eu não. Eu achei Isso aí Gilberto melhor que escapou, porque eu não. Borduque no jogo. Deu assistência para o primeiro gol. Eu diria que Gilberto merece uma 7 nota para mais ele e 6 para o destacada. outro. Na É, minha nota, eu não tinha anotado aqui, aí fui pela memória. eu acho que Gilberto melhor do que Borduque no jogo. Acho que merece uma nota destacada, concordo. Zaga Pronto. central, David Duarte e Rezende. Mas David Duarte, enquanto o Bahia estava ganhando, ele esteve bem. Sim, concordo. Puxou. Opa. Deixa eu voltar aqui que meu pai caiu um pouquinho. Tava falando sobre a nota de David Duarte, tá de volta.
Peraí, prontinho, Voltando. pai. Estava falando de David Duarte. David Duarte esteve bem enquanto o Bahia estava ganhando, saiu bem, tocando bola, passando pelos adversários, chegando ao meio de campo. Esteve bem. Depois, no gol, ele foi culpado tanto quanto o protegido de Rogério Ceni, o Rezende, a invenção de Rogério Ceni na zaga, homens altos tomando gol de baixinho, os dois em cima dele. Então, 6 para ele e 5 para Rezende. 4 para Rezende, 5 para Rezende. Acho que tá bom, de bom tamanho aí. Um Bahia que sofreu na parte final do jogo também por essas falhas defensivas. Sem necessidade. Sem necessidade. Isso. Meio de campo, Nicolas Acevedo, vamos fazer essa trinca. Nicolas Acevedo, Eric e Rodrigo Nestor, esse meio de campo que tem sido um meio de campo sólido nas partidas que faz. Sim. E escolhido invariavelmente para esse time que Rogério não quer chamar de alternativo, mas é o time alternativo. O que é que você achou dessa trinca aí do meio de campo? Nicolas Acevedo, o melhor do jogo, pena que saiu contundido. Quando ele saiu, o time desabou, já perdeu aquela dinâmica, 9 para ele. Eric, 8, até porque fez 2 gols. Opa, meu pai caindo aí, segunda vez, galera. Tava dando as notas aí do meio de campo. Primeiro Nicolas Acevedo, ele deu 9, depois Eric, ele deu 8. Vamos ver se ele retorna aí para concluir essas notas do professor aqui nesse pós-jogo de Bahia 3, Ceará 2. Mas a conexão dele deve estar meio instável aí e tá caindo. Deixa eu ver se ele volta. Cadê? Estávamos com a nota do meio de campo, 9 Acevedo, 8 Eric, vamos ver agora a nota também de Rodrigo Nestor, certamente um pouco abaixo dos dois, né? Eric com 2 gols, Acevedo com assistência e uma partida muito destacada, então acaba que fica complicado aí para Rodrigo Nestor, que foi mais discreto do que os dois citados, de ter conseguido uma nota aí do professor tão boa, guardando aqui o retorno, vamos ver, para a gente concluir as notas do professor Fernando Cabuz. Ainda fora, alguma instabilidade aí de internet, que a gente faz sempre online aqui, apesar de ser gravado, alguma instabilidade, mas vamos ver se ele retorna já para arrematar aí as notas do professor. Lembrando também que hoje teve jogo das meninas, hein? Bahia, as meninas aí tricolores, as meninas de aço, estavam perdendo, tomando 3-0 do Flamengo no Campeonato Brasileiro da competição e terminaram empatando o jogo, terminou 3-3, placar que não deixa de ser interessante, enquanto o Profissional abriu 3-0 e quase se complica. As meninas, na verdade, estavam numa situação difícil e acabaram revertendo, fazendo uma retomada importante que não, se não gerou um triunfo, ao menos evitou a derrota, gerou um empate, o que foi bem interessante aí para as nossas perspectivas aí nesses campeonatos nacionais de primeiro escalão. Meu pai tá de volta, tá aí. Ficou um pouquinho, a internet meio instável. Eu tava falando aqui do empate das meninas, pai, que foram buscar também esse resultado hoje, né? 3-3 contra o Flamengo, estavam perdendo de 3-0, mas conclua aí no meio de campo, você tinha dado 9 para Acevedo, 8 para Eric, faltava Rodrigo Nestor. 7 para Rodrigo Nestor. Beleza. Vem buscando colaborar, mas não. Eu daria 8 e 8. Eu acho que Eric, os 2 gols dele, eu acho que pesam muito. Então eu acho que eu daria 8 e 8 ou até 9 e 9 para os dois. Para mim, os dois principais jogadores do Bahia na partida. Concordo contigo. Ótimo desempenho de ambos. Na frente, a gente teve Cauli, Kaique e Lúcio Rodrigues. 4 para Cauli, 7 para Kaique e 8 para Lúcio Rodrigues. O cara chegou de viagem, veio de La Paz, de El Alto, 4.080 metros. Uma viagem cansativa. Entra, faz gol, corre o tempo todo, dá um duro retado. 8 para ele, 7 para Kaique, 4 para Cauli. Beleza. Deixa eu voltar aqui para a nossa cena principal, só para a gente concluir. Eu concordo com as notas do ataque aí. Fico até em dúvida se 8 para Lúcio ou 7 para Lúcio, mas para prestigiar esse cenário todo que você trouxe, vou fazer esse 8 para Lúcio mesmo, que faltou, se reencontrou com as redes, né? Tomar no momento bom, né? Claro. Em uma boa hora para se preparar para o Campeonato Brasileiro, quando ele deve ser um dos jogadores mais importantes do Bahia, talvez até da competição, assim torcemos. Mas para a gente concluir a nota de Rogério Ceni, pai. 7 porque se classificou com antecedência e ganhou o jogo, um adversário difícil, mas não pode ficar. Durante a entrevista ele falou várias vezes sobre sequência de jogos. Agora
vem Corinthians, depois vem Internacional pela Libertadores, Corinthians é o Brasileirão, Santos pelo Brasileiro e tal, e tudo mais. Mas tem uma coisa que para mim é imperdoável. Insistir com Rezende na zaga é querer brincar com a sorte. A de Rezende não é zagueiro. Não é emergência, vai lá. Então, só porque está classificado, só porque ganhou um jogo, é um adversário, 7 para ele, ia ser menos. E treinar melhor o goleiro. Treinar melhor o goleiro. Ali é o cara com gol aberto chutar por cima. Só isso por hoje, Diego. Beleza, maravilha. Agradecendo, como sempre, a audiência, pedindo mais uma vez que você que seguiu com a gente até aqui, não deixou seu like ainda, deixe seu like. Se você curtiu o conteúdo, se inscreve também no canal, ativa as notificações e a gente volta com certeza com essa live aí de pré-jogo no domingo. Se tiver algum boletim antes pra gente fazer, a gente entra também aqui no nosso farol, mas principalmente a live de domingo pela manhã desse Bahia e Corinthians, horário estranho, 8 horas da noite, a estreia do Bahia no Campeonato Brasileiro, domingo, 8 horas da noite, contra o Corinthians, que joga já já. A gente está gravando aqui na quinta-noite, já já eles decidem o campeonato estadual no Super Clássico contra o Palmeiras. Vamos ver o que é que acontece aí nesse jogo e torcer que eles venham aqui cansadinhos para ajudar também, já que o Rogério fala tanto de cansaço. O outro lado deve estar bem cansado no domingo. Espero que a gente se aproveite e vença esse jogo. Muito obrigado a todos pela audiência. A gente volta em breve aqui no Farol. Bahia 3-2 no Ceará, Bahia classificado na Copa do Nordeste, pronto para a estreia do Brasileirão no domingo, e a gente volta em breve com novos conteúdos no nosso Farol. Bora Bahia e até a próxima. Bola Bahia. Tchau, tchau.